Esta gravação LibriVox está em domínio público. Cabotinos, de João do Rio. No gabinete, àquela hora da noite, havia apenas o velho e importante homem político, em companhia do jovem e desconhecido jornalista. A casa ficava no alto da montanha a pique, uma casa com colunas mouriscas e pátios internos, forrados de mosaicos policólor. Era noite, e das janelas do gabinete por onde entrava o cheiro apaziguante do arvoredo, via-se no diamante líquido do luar o desdobrar infindável da cidade enorme embaixo, no mar, e na linha vaga do horizonte, o mar e o céu confundidos. O homem político estava de pijama, o jovem jornalista de fraque. O homem político quase não se via, porque havia apenas o candeeiro protegido pelo paraluz de seda rubra, e ele ficava recostado longe, na rocking. O jovem jornalista mostrava a face ambiciosa, banhada no halo do luar, porque estava apoiado à janela. Era muito tarde. Mas vossa excelência será ministro? Quem sabe? É certo? Depende do candidato. Nada é certo neste mundo. Quem pode prever até que o não apontem ao supremo cargo? Houve um longo silêncio. O político ergueu-se, acendeu o charuto, pegou de um livro. Sabe com que me entretive estes últimos dias? Com um livro interessantíssimo. Algum trabalho de sociologia? Exatamente. O volume de um cômico, Pedro Rittemans. Chama-se Memórias de um Cabotino. Oh, excelência! Mas sim, meu caro. Um livro excelente e encantador. Um livro que veio mais uma vez trazer-me a documentação às minhas ideias sobre a organização da sociedade moderna. Deve ser então bom mesmo. É. Deve lê-lo. Nunca se tem o curso completo, e o meu amigo inicia apenas a sua carreira. O jornalista, um pouco desconcertado, deixou a janela, vindo até a mesa. O político baforou o fumo do charuto com infinito tédio. Menino, não se ofenda. Também eu não tenho o curso completo. E lá embaixo na cidade há mais discípulos que mestres. De fato, porém, o mundo tende a ser cada vez mais a Federação Cabotinal das Cabotinópolis. Como jornalista moderno, preocupado com o documento exato, talvez você não tenha olhado com olhos de olhar a evolução do viver urbano. Se olhasse, verificaria imediatamente. Primeiro, que o trabalho honrado não dá fortuna a ninguém. Segundo, que todos nós somos refinadíssimos malandrins. Terceiro, que não nos esganamos fisicamente, mas nos esfaqueamos e nos assassinamos moral e monetariamente a cada instante. O mais bandido, o mais cruel, o mais patife é quem vence. Quando não vai para a cadeia. Está enganado. Vão para a cadeia criaturas vulgares, sem energia e sem resistência. Vão para a cadeia os malandrins do pano de fundo, que não estudaram papel, os fracos, os sentimentais, os desperdiçadores, isto é, as anomalias, as aberrações, o menor número. Os patifes, os gatunos, os verdadeiros ladrões e os assassinos magníficos, esses todos respeitam, consideram e veneram. Para dominar, para vencer, é preciso praticar com afoiteza o que a moral e o código condenam quando se pratica covardemente. Veja você Napoleão. Matava gente aos milhares e ninguém se atrevia a metê-lo no chilindró como qualquer facadista reles da saúde. Veja você os grandes banqueiros, ou os chamados reis de várias indústrias. Os primeiros representam a fome, a miséria, a desgraça de uma porção de criaturas roubadas
em honra das transações comerciais. Os segundos afirmam a escravidão branca e cegam o mundo com o dinheiro amassado no suor de exércitos colossais de desgraçados. Veja você os políticos. Nenhum deles venceu verdadeiramente, senão sendo ingrato, hipócrita, velhaco, falso. A vida é como uma batota lôbrega. Já entrou alguma vez nesses estabelecimentos onde a polícia só não entra para cumprir o seu dever? Pois nessas tavolagens sórdidas há diversos jogos proibidos e roubados que se denominam de azar: a vermelhinha, o jaburu, a roleta, o monte. Em torno de cada mesa acotovela-se uma roda famélica de revólver no bolso e alma fria como um iceberg. Não há mútua confiança, a certeza geral de roubalheira e patifaria. Nós estamos numa batota maior. O dado é a política, a roleta é o comércio, a vermelhinha é a arte, o jornalismo é o monte. Vossa Excelência hoje está deliciosamente pessimista. Estou a dizer coisas velhas, com um certo pejo de as repetir. O homem moderno não tem nem pessimismo nem otimismo, porque não tem alma. O homem moderno trata da sua vida. Vê se não perde a ocasião de apanhar o seu, que é quase sempre dos outros, livre e desembaraçadamente. Repare, meu caro, já não digo para o mundo, que é um exemplo muito grande, mas para uma cidade apenas. Por que fez fulano fortuna? Porque roubou. Porque Cicrano está numa posição brilhante? Porque embrulhou os seus companheiros mais próximos. Engano, dolo, violência, abolsou a vida, honrada malandragem, de alto a baixo. Eu que aqui estou falando, estou certo de que você é um malandro. Oh, Excelência! E faço-lhe este elogio, porque o considero um tipo com probabilidade de vencer, e porque eu próprio tenho-me na conta de um espertalhão de primeira ordem. Até mesmo o ser que limita a sua ambição explora os bons sentimentos. Sou padrinho do filho de um amanuense paupérrimo com 8 filhos. O amanuense não tinha coragem de pedir o que fosse. Um dia encontrei-o furioso. Imagine Vossa Excelência que morreu o barão Antônio, meu compadre 4 vezes, e nada deixou para os pequenos. Se soubesse, tê-lo-ia mandado à fava. Não era padrinho nem do primeiro. Era puríssimo esse compadre, era honestíssimo. Jogava com os filhos contra a morte dos compadres. Molière estudou a sua moléstia no Alceste. Deixemos de frases. Alceste seríamos todos nós, se não quiséssemos aproveitar o mundo tal qual está. A tavolagem tem uma porção de tabuletas para encobrir-lhe o fim. Mas deve ter notado que, sinceramente, ninguém se queixa de que não haja dentro o que a tabuleta anuncia. Assim com a vida. Todos mais ou menos sabem das tabuletas, conservam-nas, exageram-nas e cuidam, com elas a tapar-lhes as faces, de arranjar a vida de maneira mais suave. Realmente. É o caso do verso de Hugo, hein? Montaigne dit que sais-je et Rabelais, peut-être. Está meio convencido? Nessa existência, porém, assim constituída, a tabuleta preocupa cada vez mais. Não há como os jogadores para ocultarem e negar o vício. A humanidade é assim, de forma que nós temos nas cidades modernas um sentimento geral de evolução espantosamente rápida, o cabotinismo. Foi o orgulho que fez o homem firmar-se nas patas traseiras e apoiar-se a um pedaço de árvore ao descer da árvore. O orgulho transformou-se em vaidade, como o pedaço d'árvore em bengala.
A vaidade, por falta de elementos fortes em que se firmar, fez-se exibicionismo. O exibicionismo à outrance é o cabotinismo geral. O homem arranja a vida e faz-se por dinheiro titular. A dama manda fazer uma toilette e quer que todos saibam. O filantropo oferta grandes somas, anunciando previamente a dádiva. Ninguém duvida das próprias forças e todos querem dar na vista, velhos, mulheres, homens, crianças, filósofos e estudantes da escola primária, cocotes e damas protetoras de caridade, homens notáveis e vis anônimos. Por cabotinismo faz-se tudo, por cabotinismo nada se recusa. Estou mesmo convencido de que ao globo terráqueo não acontece o que aconteceu à lua, pela cabotinagem com que persiste em fazer de satélite do sol esta pobre terra. Cabotinos é uma palavra francesa que não vale a pena traduzir em vernáculo. Cabotinos, como sabe, chamaram aos atores medíocres e exibicionistas de uma origem ferozmente agressiva. Mas cabotinos são toda a gente. É impossível encontrar um homem absolutamente notável que não seja cabotino. E assim são os outros, a grande espécie humana. No dia que desejar ver o cabotinismo inconsciente, vá com uma máquina fotográfica para a rua. Verá como terá a rua inteira com vontade de sair fotografada. Individualmente, cada uma das pessoas que aparece julga ser o tipo saliente e o foco das atenções. Se desejar particularizar essa observação geral, estude diversas classes sociais. Vá indo de cima para baixo e encontrará cabotinos, desde os políticos dominantes até os copeiros. Cabotinos posando com descaro a sua importância e subindo e ganhando mais a vida exatamente por isso. Caspe-te! Mesmo só, ainda encontrará cabotinismo, apenas cabotinismo, olhando o espelho ou fazendo um exame de consciência. Senhor, sou um homem puro. Deixe de cabotinismo. De manhã, antes de me aparecer o criado, acontece-me o mesmo. E se estou a falar com esta franqueza, é que precisamente por condições curiosas, por curiosas condições de raça e de meio, o Rio é o maior centro de cabotinismo as mais das vezes infantil, ingênuo, mas cabotinismo. Como assim? O político ergueu-se. Porque somos um país de chefes. A desorganização capital de nosso sistema político, a anarquia da nossa arte, a oscilação dos nossos costumes, tudo isso vem de um fenômeno moral verdadeiramente espantoso. O Brasil é um país de revoltados, em que todos, entretanto, são tratados de chefes. Chefes? Mas, meu caro, não se faça de ingênuo. Aqui os homens ou são doutores ou coronéis, mas todos irrevogavelmente são chefes. Chefes de quê? Não sei bem. Mas chefes, homens compenetrados, de que têm influência, de que dispõem de um amplo círculo de admiradores e de escravos. Ainda há pouco acompanhei as eleições municipais. Eram todos chefes, de diferentes valores, mas que não se podia contar de um ao maior, porque estavam numa completa confusão. Um jornalista estrangeiro perguntou-me um dia onde estavam os comandados desses chefes. Ri amarelo, com uma certa dose de patriotismo exacerbado. E o patriotismo, como diria o filósofo, é a bilis da humanidade. Mas concordei. Com efeito, nós vivemos numa época de chefes. Todos são chefes. Por quê? Ninguém sabe, mas são. Os jornais noticiam a chegada de um coronel. O coronel hoje pode não ser fazendeiro, mas é chefe político, de real influência no seu distrito, lá longe, onde ninguém vai. Um cidadão faz anos? É possível que o cidadão tenha defeito, mas domina uma porção de gente. Somos quase bizantinos nesta qualificação. Tudo é chefe. Desde o grande chefe José Gomes Pinheiro Machado
até os cozinheiros, que são chefes da cozinha. Digo mal, até os capoeiras, que são seu chefe. É um desejo de consideração que assim impere os homens a serem todos chefes. Camille Doucet, secretário da Academia Francesa, já escreveu 2 versos que não são bons, mas valem por sinceros. Considération, considération, ma seule passion, ma seule passion. Há de ser certamente por isso. Chefe é uma palavra bonita. Soa bem. Chefe. Eminente chefe. Não se sabe de quê, mas é de efeito. Depois, nós vivemos numa verdadeira parada, com a alma no bolso e o risinho da cavação nos lábios. Chefe é um qualificativo agradabilíssimo e que não compromete ninguém. Para um pedido, nada mais simpático. Meu caro chefe, peço-lhe a fineza. Chefe de quê? Pode ser do que pede, pode ser da sua estrebaria. Ah, sempre militei ao lado deste chefe. O militar aqui é a maneira de embrulhar uns aos outros, que é o que se faz em eleições entre nós, com toda a violência dos partidos. De um momento para outro, após muitos sacrifícios de dinheiro, o chefe vê-se como o senador Vasconcelos, sem nada, nem mesmo seu delicioso sorriso de louça da Casa Vieitas. Mas apesar de compreender isso, melhor dos raros que não são, os chefes são incapazes de resistir à força do qualificativo. Ainda outro dia, vinha no tramway com um deputado do distrito. Na primeira parada, um sujeito, de cor encardida, naturalmente chefe eleitoral, trepou no estribo, gritando: "Meu chefe, dá licença." O homem sorriu. Chefe. O cavalheiro pendeu-lhe no ouvido. Chefe. Sua excelência tornou a meter os dedos no bolso. Chefe. A sua mão apertou a mão do soldado fiel com uma nota, que ficou na do soldado fiel. O carro partiu. Os baleiros ficaram. O cavalheiro balançou o corpo para trás na mais elegante prova de cinemática capadoçal que eu tenho visto e caiu no mundo, gritando: "Sempre às ordens de vossa excelência, meu chefe." E todo o bonde ficou olhando o simpático cidadão, que era chefe. Quem, entretanto, não foi, com ou sem vontade, um dia chefe? Aos que são empregados modestos e vêm para a rua contar histórias. Aquilo estava uma balbúrdia, foi um trabalhão. Felizmente, com um pouco de esforço, consegui fazer voltar à ordem. É uma grande mentira, mas eles passam por chefe. Quantos secretários de redação há por aí que não poderiam ser nem contínuos, secretários de língua, posando reformas na calçada? Quantos diretores gerentes ondulam por esta cidade que não passam de réis agentes sem outra importância? Quantos cavalheiros que nem eleitores são, asseguram aos candidatos ingênuos os seus homens para o voto? Aos que abominam o qualificativo, mas pela circunstância tem de ser alegoricamente chefe de alguma coisa, porque em certas reuniões a doença é tão definitiva que acham pouco apresentar um sujeito que não seja chefe. Tenho o prazer de apresentar-lhe o Teodorico, rapaz muito sério, já é chefe na casa em que está empregado. Oh, bondade de seu Bonifácio, que é um chefe bondoso. Não, senhor, justiça. O senhor é caixeiro da sapataria Esperança. Sou eu e o patrão, só. Mas como o patrão sai, fico a tomar conta. Qual chefe? Modesto gerente. Todos esses chefes, de facto, parecem-se. Foi a mania da chefia política que nos arranjou esta angustiosa situação política, em que o senhor Pinheiro faz a reprise dos seus ares estranhos de pitonisa dos Pampas, com erros de gramática e facalhão na cava do colete. E não se pode dizer que o maior dos chefes, a grande ursa, o Dalai Lama, tenha uma só razão para mandar na política de 20 milhões de habitantes. Mas a opinião do jornalista estrangeiro fizera-me refletir. Não, ele tinha razão. Talvez o modo de explicar o fenômeno não fosse muito exato. Mas como explicá-lo? Megalomania? Inconsciência? Costume?
todo caso, falta de equilíbrio social, falta de sobriedade. Esta é terra em que os homens, quando se encontram, dão quase sempre exclamações e não deixam de abraçar-se. Esta terra é o país em que as damas, 20 vezes que se despeçam, dão-se sempre reciprocamente um par de beijos nas bochechas. Este país é o lugar onde ainda há bem pouco tempo os cidadãos se tratavam de amigo, correligionário e quase parente. Este rio é o rio dos exageros. Dos chefes? E, consequentemente, meu amigo, é Cabotinópolis. Está a brincar? E sabe a causa do desenvolvimento dessa nevrose aguda? Sabe o eixo dessa roda de pose alucinante, meu caro e jovem amigo? O jornal. O jornal que elogia e ataca, glorifica e atassalha. O jornal que estampa o retrato. O jornal que publica o nosso nome no dia em que o homem vai afirmar ao registro civil ser nosso pai, marcando-nos para sempre, com o desejo de ver repetido e precedido e seguido de adjetivos esse nosso nome. O jornal, trombeta do cabotinismo, que agita com o mesmo espalhafato o nome do homem que matou, do homem que salvou 5 outros, do homem que toca ou dança, ou pula ou canta, ou descobre a navegação aérea, da dama que usa plumas grandes, do ladrão, do advogado, da senhora séria, da barregã, do sabão da moda, do depurativo, do sapateiro, da atriz. O jornal, essa grande alavanca de levantar o mundo, que o filósofo antigo já tentara adivinhar. Para vencer, pois, vossa excelência aconselha-me que aprenda a ser cabotino de primeira classe? Não. Aconselho-o apenas a ficar jornalista. O jornalista é o tirano da Federação das Cabotinópolis. Fique no jornal. E se vossa excelência for ministro? Não o empregarei. Já vê que não é o que diz. Não, meu caro. Farei apenas o que fez o Marquês de Pombal ao seu melhor amigo. Não sabe? O seu melhor amigo estava arruinado e foi dizê-lo ao formidável primeiro-ministro. O primeiro-ministro sorriu, puxou-o para a janela e, com o braço no seu ombro, disse: venha amanhã. No dia seguinte fez o mesmo. 8 dias depois o amigo estava contente. Renascera-lhe o crédito, porque toda a gente o sabia íntimo do grande primeiro-ministro. Cabotino, hein, o Pombal? É de 3 assobios. Assim, vossa excelência levar-me-á à janela? Não. Chamá-lo-ei para o meu carro, às vezes. Você terá tantos negócios e tantas advocacias administrativas que não se lembrará de emprego. E eu, pequeno ingênuo, serei assim dupla e espertamente cabotino. Fecho a possível hostilidade de seu jornal e finjo de democrata, com o trabalho apenas de transportá-lo ao meu lado nos carros do Estado. Era muito tarde. O velho político olhou a face do jornalista moço e viu uma tal expressão de êxtase admirativo que ia acreditar ter dito coisas estranhas, lembrando que tudo neste mundo foi, é e cada vez mais será cabotinismo, se o jornalista moço, abrindo os braços e trêmulo de comoção, não murmurasse maquinalmente: grande chefe. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com